Seja muito bem-vinda e bem-vindo. O programa Mais Cidadania está no ar. Esse programa foi criado para levar até vocês pautas que afetam diretamente a vida da população sul-mato-grossense. É uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Nesta edição, nós vamos falar sobre o envelhecimento saudável, com dignidade, direitos garantidos e, principalmente, livre de violência. E a nossa convidada é a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas, Zirleide Barbosa. Zirleide, muito obrigada pela sua presença conosco hoje aqui no programa Mais Cidadania. A satisfação é minha. Obrigada por nos ouvir nesse momento, falar de uma pauta tão importante e tão necessária. Zirleide, antes de nós entrarmos a fundo na pauta sobre o envelhecimento e a população idosa aqui no nosso estado, eu gostaria que a senhora contasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória, até chegar hoje ao cargo de subsecretária de Estado e representando a população idosa sul-mato-grossense. Bom, eu nasci no município de Rio Brilhante, que mais tarde tornou-se Nova Alvorada do Sul, uma parte desse município, ao emancipar-se, e eu fiquei com minha família vivendo lá. Vim a Campo Grande com meus irmãos, estudamos, eu formei minha história, tornei-me professora de história, do qual orgulho-me muito. Foi uma experiência riquíssima, trabalhei em várias escolas, fui diretora e logo voltei para Nova Alvorada do Sul, na década de 80, meados de 80. E lá eu comecei a atuar no movimento comunitário, na luta pela emancipação do município. Foi uma luta muito importante, que envolveu todos aqueles que viviam naquela região, naquele território. E quando, ao emancipar-se, eu fui vereadora no primeiro mandato, depois elegi-me mais duas vezes vereadora, fui secretária de Educação, Cultura e Esportes lá no município também, e depois retornei a Campo Grande, trabalhei como assessora parlamentar nos mandatos do deputado Amarildo Cruz e Laerte Tetila, onde eu obtive um aprendizado fantástico para a minha vida. Trabalhei com figuras fantásticas que muito contribuíram com o nosso estado. E depois eu voltei, fui trabalhar na Secretaria da Fazenda, em um setor que desenvolvia um projeto fantástico, desenvolve um projeto fantástico, que é sobre educação fiscal. Trabalha com os estudantes e esse aprendizado lá na educação fiscal foi importante agora. Dá para aproveitar muito do que eu aprendi em 3 anos, trabalhando com escolas, com vários setores da educação fiscal, que tem tudo a ver com cidadania, com orçamento público, com tributos. Então foi muito importante esse trabalho. De lá eu fui convidada a assumir esse cargo ao qual você mencionou há pouco, que também é muito importante. Então tem sido uma experiência riquíssima, apesar de que nós ainda não estamos 5 meses, mas a experiência, já adquiri muito conhecimento e acredito que com os parceiros que nós estamos buscando, encontrando, nós faremos um trabalho incrível no nosso estado. E a sua pasta dentro da estrutura da CETESC, ela que está junto ali com a cidadania, ela compõe com outras 7 subsecretarias. E essa bagagem que a senhora trouxe da vivência está sendo aplicada hoje ali nesses trabalhos em parceria e na execução dessas ações. Exatamente, porque quando a gente coloca a possibilidade de trabalhar com mais 7 subsecretarias, com assuntos que em algum momento eles se encontram, temáticas que se encontram, se complementam, é muito interessante. Por exemplo, seria difícil
trabalhar com a juventude. Né? Mas aí, como não trabalhar com a juventude, sem falar dessa questão do jovem e do idoso, né? Como estão essas relações? Então é preciso tocar nessa temática, é preciso ir para as escolas, é preciso falar com os jovens, né? Falar com os jovens e discutir o que nós vamos fazer de agora em diante, porque a nossa população está envelhecendo a cada dia, né? E daqui a pouco nós teremos mais pessoas idosas que jovens. Então, existem menos nascimentos e, graças a Deus, as pessoas com acesso ao SUS, às políticas, aos programas do SUS, né? A questão e uma série de outras questões, as pessoas estão conseguindo envelhecer mais. Então, o fato de poder aposentar, de ter esse direito, também garante mais qualidade de vida e faz com que a população viva mais. E a subsecretaria, né, ela tem essa missão de transversalizar essas pautas, né, para que as políticas públicas elas sejam realmente efetivas, que elas sejam eficazes e que chegam até a ponta quem precisa. Porque não adianta nada a senhora, enquanto subsecretária, ou o governo, enquanto governo, pensar só e não, de fato, executar, né, dona Zirleide? Então, é muito rica, Jaqueline, essa parceria, porque enquanto a Subsecretaria das Mulheres trabalha as questões gerais relacionadas às mulheres, a luta contra o feminicídio, a questão do emprego, do salário, da igualdade salarial e de uma série de outras necessidades que as mulheres reivindicam, essas mulheres também envelhecem. As mulheres envelhecem. E aí entra a parceria, né? Como discutir essa questão do envelhecimento? Que você vai chamar as universidades para discutir, você vai chamar a saúde, vale lembrar que é o nosso parceiro de primeira mão, são parceiros, são companheiros, estamos juntos nesse trabalho, nos falamos quase todos os dias, né, na construção das políticas. E aí esse exemplo, né, as mulheres lutam por creche, que é uma luta das mulheres idosas também, porque a mulher aposenta-se, ela tem alguns equipamentos de lazer, que ela possa desenvolver alguma coisa lá no seu bairro, mas a maioria das vezes, se não existe creche naquele bairro, o filho, a filha, o neto precisam trabalhar e acaba sobrecarregando essa mulher idosa, que vai cuidar dos netos. E aí as pautas são as mesmas, né? Então a mulher precisa trabalhar, né? E a avó precisa curtir a sua aposentadoria e fazer, isso não quer dizer que ela não vá conviver com o neto, que é super saudável, mas cuidar, assumir essa responsabilidade é uma outra coisa. E as pessoas, elas acabam não se preparando para o envelhecer, não é mesmo? A gente vê que os dados estão mostrando que, como a senhora falou, a longevidade está muito maior da população no modo geral. E como que é esse preparar para a gente chegar aos 60 mais? Bom, essa discussão ela já está recorrente, né? Antes não se falava sobre isso porque era feio envelhecer, não era legal você ficar velho, né? E aí, por não falar nisso, era muito mais difícil que hoje. Então, hoje a saúde discute os cuidados paliativos, que é uma discussão importantíssima que está tomando conta de alguns setores das universidades, lá na saúde pública, na assistência. Então, os cuidados paliativos, que seria? Preparar melhor os médicos para atender os cuidadores, enfermeiros. Então, existe essa discussão de mudanças em currículo, de acrescentar estudos, né? E também discutir a morte, né? Discutir a morte, porque antes as pessoas viviam mais, morriam mais cedo, né? Sim. Desculpe, antes as pessoas não viviam tanto, né? E hoje, como elas vivem mais, é preciso fazer essas discussões. E aí, o que é possível o Estado fazer em forma a respeito do Estado e municípios? Oferecer mais condições, né,
de lazer, de esporte, de atividades físicas, e já temos um atendimento razoável no SUS, né? Fortalecer o SUS também é algo importante. O fortalecimento do SUS é muito importante para o atendimento dessa população que está crescendo a cada dia. Então são várias questões que estão aí nesse contexto. Outra coisa importante que nós estamos trabalhando juntos, bastante próximos, é com a subsecretaria PCD, Pessoas com Deficiência. Porque o idoso ou a idosa, no decorrer da sua vida, pode ou não desenvolver uma deficiência. Uhum. Então é importante, já que a Thelma lá na sua subsecretaria traz essas discussões, é importante nós estarmos juntos, por conta de que muitos idosos poderão desenvolver alguma deficiência ao longo da sua vida. E até porque as pessoas com deficiência também vão envelhecer. Exatamente. E a gente precisa, né, ter um olhar especial para essas pessoas. Até é aquele ditado, a frase que a Thelma muito usa, né, que é cuidar de quem cuida. Exatamente, exatamente. Dona Zirleide, e ainda falando sobre essa questão do envelhecer, né? Eu dando como exemplo agora os seus cabelos grisalhos. Os conceitos estão mudando muito, porque lá atrás, antigamente, nenhuma mulher queria deixar o cabelo natural, né? E eu ainda brinco que o meu tá branqueando, eu falo, eu não vou pintar, porque eu vou deixar igual a Dona Zirleide. Falei, vocês olham o cabelo dela, e assim, como que a senhora vê, né, essa mudança de comportamento social também? Então, o nosso país está entre aqueles que mais faz cirurgia plástica, né? Aquele que as mulheres fazem enormes sacrifícios para ter um padrão de beleza, que muitas vezes não é o padrão de beleza nosso, né? Que tem a ver com a nossa realidade, com essa mistura enorme que nós temos na nossa sociedade, mas às vezes uma ideia, um conceito, um modelo importado, né? E isso vai afetar também as mulheres idosas, né? Em um determinado momento era chamada de descuidada, vamos dizer assim, alguém que não tinha amor próprio, que não se cuidava, deixar o cabelo branco. E aí a indústria, né, também ganha muito com isso. Então existe todo um marketing em cima dessa beleza, que traz muito sofrimento para as mulheres. Então, nesse libertar-se, as mulheres conseguirem várias conquistas, essa é uma importante. É importante, porque a gente vê o quanto as mulheres negras sofrem por conta do cabelo, que não é aquele modelo imposto, né? Uhum. E hoje elas também deixam o cabelo solto, têm orgulho do seu cabelo, né? É considerado bonito, né? E as mulheres com mais idade, as mulheres idosas, também, né, estão deixando os seus cabelos do jeito que são e se sentindo muito livre, né, por isso. E nesse envelhecer, né, nós podemos ver que a senhora saiu lá atrás do trabalho com a educação com crianças e adolescentes, percorreu esse longo caminho e veio trabalhar agora com a população idosa. E o envelhecer, ele fala muito também do envelhecer com respeito, né, e com dignidade. A senhora acredita que essa pauta, esse respeito pelos avós, pelas pessoas mais velhas, ela tem que ser trabalhada também dentro de casa? Perfeitamente, eu acredito. E existe eu acho que nós podemos começar falando da cidadania, né? Então nós estamos em uma pasta importantíssima, que é a cidadania. É muito importante que as pessoas sintam-se bem naquele espaço, que possam usufruir dos seus direitos e dos seus deveres, né? E isso é cidadania. Essa falta de respeito em pensar que a pessoa idosa, né, ela é um fardo, né? Dona Zirleide, a senhora acredita que a gente possa comparar com a sociedade que cobra muito o ter e não ser, né? Que às vezes os filhos estão preocupados em trabalhar, em conquistar, cada vez mais em ter, e a gente vai passando isso algumas vezes para os nossos filhos, e aí que perde-se esse respeito pelos avós?
e pelas pessoas mais idosas? Eu acho que sim. Acho que sim. Então, essa sociedade consumista, né, ela leva ao desrespeito, leva ao preconceito, né, que o preconceito gera esse desrespeito, as ofensas, várias formas de violências, né, que nós estamos entrando agora em junho na discussão, o enfrentamento à violência, mas é exatamente isso, né? Então é preciso falar sobre isso, falar e falar muito, porque você vê, todo mundo sabe pelo menos alguma coisa, alguma lei, algum direito que está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. E na Lei Maria da Penha. Por quê? Porque fala-se muito sobre isso, né? E aí as pessoas começam a entender que não podem fazer aquilo, por mais que a violência contra a mulher é altíssima, contra a criança ainda é muito séria. Mas já existe, poderia estar pior, eu acredito, poderia estar pior. Mas fala-se pouco sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Depois eu quero até falar sobre o Estatuto do Idoso, né? E o Estatuto da Pessoa Idosa. Mudou, né, o termo. Depois eu quero falar sobre isso, se for possível. Então, é preciso falar muito sobre isso, é preciso fazer isso que nós estamos fazendo agora, né? Esse momento aqui é importantíssimo, para as pessoas ficarem mais atentas e pensarem sobre isso, né? Como a Zirleide citou, nós entramos no mês de enfrentamento a todas as formas de violência contra a pessoa idosa, que é o Junho Prata. E o Junho Prata, né, a gente aproveita para conscientizar a sociedade e falar que a violência contra as pessoas idosas, ela existe e existe muito, e também tipificada, né, como a gente citou aqui, nos termos que a Lei Maria da Penha tipifica também, com algumas outras diferentes, no caso entre a negligência e tudo mais, mas também há essa tipificação. E qual a importância, Zirleide, de nós trabalharmos, enfatizarmos, né, esse trabalho, a gente pode dizer assim, durante o mês de junho, envolvendo toda a sociedade, as entidades, o poder legislativo, o judiciário, né, os conselhos e os municípios? É fundamental, sem dúvida, Jaqueline, é fundamental. Então, aproveito para parabenizar a Frente Parlamentar aqui desta casa, né, que tem um trabalho fantástico. Foram criadas leis importantes aqui nesta casa. A Frente Parlamentar hoje está fortalecida, tem 13 deputados, além do deputado que será o presidente, que é o deputado Renato Câmara. E assim, ela tem mais 12 deputados, né? E mais de 40 entidades. E outras Sim. estão vindo. Então, isso é gigante, né? É uma força que nós estamos muito felizes de saber que tem essa força aqui no parlamento, de onde saem as leis. Nós estamos em outro espaço, que é o executivo. Né? Nós estamos em outro espaço. E aí você mencionou também o conselho. É muito importante o funcionamento do Conselho Estadual, porque ele tem um papel importante nesse contexto. E lá no Conselho Estadual tem também a sociedade civil. Sim. Por isso é muito importante, porque lá também torna-se um espaço de discussão e de receber as demandas, tal qual o parlamento recebe, né? E depois chega lá no executivo. Então é muito importante tudo isso. E você falou também sobre os municípios, né? Existem poucos conselhos municipais. Então, uma das tarefas da Subsecretaria de Políticas para as Pessoas Idosas é fortalecer os que já existem e apoiar a criação dos demais. Okay. É fundamental, não tenho dúvida de que os municípios precisam ter os seus conselhos funcionando. E funcionando da melhor forma possível. A gente até diz para as pessoas que estão, as lideranças políticas dos municípios, que tem que ser escolhido, tem que ser indicado aquelas pessoas que realmente têm comprometimento e que têm condições de aprender e de atuar. Não dá para ser assim, vamos colocar fulano ou fulano porque é amigo de fulano e tal. Não, o Conselho da Pessoa Idosa
é um espaço muito sério, que tem que funcionar muito bem. E as pessoas que irão para lá tem que ser muito bem pensado quem vai para lá, porque vai trabalhar com questões muito sérias, né? Então é muito importante que os conselhos funcionem bem. E quando a gente fala dessa violência contra a pessoa idosa, ela é muito subnotificada ainda, né, Zirleide? Porque o idoso, a pessoa idosa, ela acaba não querendo denunciar, porque pesquisas, estudos apontam que essa violência ela é cometida, na maioria das vezes, por filhos, por pessoas que estão próximas do idoso, né? O que fazer para mudar, né, esses índices e a gente incentivar que as denúncias sejam formalizadas, né? Porque para que o Estado, os governos de um modo geral, possam desenvolver ações, a gente precisa, infelizmente, desses números e não desses números subnotificados. Esse é o papel também do Junho Prata? Exatamente. Então, o Junho Prata, como ele terá um alcance enorme, né, acontecerá um evento aqui na Assembleia e será transmitido para o Estado todo. Nós, lá na Subsecretaria, estamos fazendo visitas, encontros em alguns municípios, né? Existem iniciativas das universidades, existe lá no próprio município, eles estão, a maioria dos municípios, né? Nós estamos sabendo que eles farão atividades. Eu acho que a partir daí nós começamos uma série de outras atividades que não devem parar. Sim. E é importante, você tocou em um assunto de quanto mais pessoas, quanto mais organismos estiverem juntos, quanto mais organismos da sociedade civil, governamental e não governamental, juntarem-se para fazer essa discussão, né, ela vai caminhar de uma forma mais positiva. É bom lembrar que nós fizemos um encontro no mês passado e começamos a discussão da criação de um GT, a partir da subsecretaria, que a subsecretaria ela é articuladora das políticas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e outras políticas, né, relacionadas à pessoa idosa. E ali tem a participação da Defensoria Pública, que é fundamental, que já faz um trabalho enorme. Tem a participação do DETRAN, porque acidentes, atropelamentos contra as pessoas idosas estão aumentando muito. Tem tido um número alto, né? Tem também, eu já falei das universidades, né? A OAB também está neste grupo. Enfim, são várias. O PROCON, porque é importante falar sobre a violência financeira. Sim. Então, como você disse, quem comete a violência é um parente próximo, que pode ser filho, neto, nora, genro, pode ser um vizinho e pode ser também o cuidador, né? A pessoa que está ali trabalhando, né, para cuidar daquela pessoa, que pode estar acamado, que pode estar com muita dificuldade de fazer todas essas necessidades que antes ele conseguia fazer, né? De cumprir né? A pessoa pode estar com dificuldades, com inúmeras dificuldades, e ela pode ser vítima, né, de violências. E a senhora acredita que nós vamos conseguir fazer com que essa pessoa idosa ela denuncie o crime ao qual ela está, né, sendo submetida, que pode ser a violência física, psicológica, a financeira, a negligência, a institucional de não ter um atendimento e um direito que ela tem garantido por lei, né, respeitado, que pode ser uma coisa simples, como o passe livre no transporte público, um remédio no posto de saúde, né? Qual o caminho para a gente fazer com que essas pessoas denunciem cada vez mais, Zirleide? O caminho é longo, né? É um longo caminho, é uma construção, né, a ser feita. Acredito que, a começar por preparar melhor quem atende a população idosa, né, lá no posto de saúde, na assistência, nas delegacias, enfim,
a sociedade de uma forma geral, um trabalho com vários setores. Eu acredito que esse é o caminho da construção, porque é muito difícil para um idoso. Como que ele vai denunciar o seu filho, o seu neto? É muito difícil. E também por ele não saber que ele tem direitos. Na maioria das vezes não sabe que tem direitos. Eles desconhecem o estatuto, que agora chama-se Estatuto da Pessoa Idosa. Se a senhora quer falar um pouquinho por que mudou esse nome de Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa? Bom, o Estatuto do Idoso, primeiro eu vou falar sobre as mulheres, né? Porque acaba sendo uma questão de gênero essa mudança. Porque daqui a pouco nós teremos uma população com alto índice, com alto número de idosos. A maioria dessas pessoas serão mulheres e mulheres negras. E a mulher, ela cuidou da família, dos filhos, do marido, do sogro, da sogra, da mãe, do pai. E quando chegou a hora dela ser cuidada, ela está sozinha, porque acaba ela ficando, a mulher vive um pouco mais, e por uma série de outras questões, né? Às vezes o homem refez sua vida, separou, tal, e ela acabou ficando sozinha na hora que ela precisa. Então, a mulher é vista desde muito como a cuidadora. E aí, quando cria o Estatuto do Idoso, no seu inconsciente você vai imaginar que é do homem. Então, é um arcabouço de direitos do idoso, né? Remete-se ao homem, né? E aí, quando a essa mudança, foi o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que propôs e foi sancionada no passado, né? Estatuto da Pessoa Idosa. Parece que não é nada, mas é muita coisa, porque quando vai pessoa idosa, você inclui. Quando diz pessoa idosa, a mulher idosa e o homem idoso. Quando você diz Estatuto do Idoso, é do homem velho, do homem idoso, né? Então parece que não é significativo, mas é muito significativa essa mudança. E é importante então reforçar que as pessoas, né, elas devem acessar o Estatuto para conhecer os seus direitos. Exatamente, é muito importante. E quem tiver a oportunidade de proporcionar aos seus grupos, aos seus meios, lá na igreja, né, lá na escola, onde for, na associação, ter um momento para discutir o estatuto, onde puder falar sobre direitos, né, que for possível, né, fazer isso. Porque a sociedade, todos nós ganhamos com isso, né? É menos sofrimento, né, mais paz, é mais saúde principalmente. Bom, nosso programa, ele está chegando ao fim, né? E mais informações sobre o trabalho da subsecretaria, que é tão importante agora aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, nessa transversalidade das políticas públicas para as pessoas idosas, pode ser acompanhado no site da CETESC, que é www.cetesc.ms.gov.br. Tem um íconezinho lá, Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa. Zirleide, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo. Que a senhora tenha muito êxito, né, muito sucesso no comando desta pasta. Agradeço e desejo a todos que aprendam mais, que procurem saber um pouco mais sobre os direitos da pessoa idosa e que a gente possa construir uma sociedade melhor. É impossível a gente viver bem se o outro, se o nosso irmão, se o nosso próximo não está bem. Ele está sofrendo violências, se ele está doente, se ele está em situação de abandono. Então, para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que possamos viver melhor nessa sociedade, precisamos abraçar causas como a causa da população idosa. Muitíssimo obrigada pelo espaço, muitíssimo obrigada TV Assembleia, e estamos à inteira disposição lá na subsecretaria. E o programa Mais Cidadania fica por aqui. Até o próximo!